Presidente, ontem eu ouvi aqui alguns discursos a respeito do que tem acontecido na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade do Guarujá. Há alguns dias, um policial da rota saiu para trabalhar, um policial de 30 anos de idade, deixou em casa a sua esposa e o seu filho de 3 anos. E ele foi alvejado e morto por um sniper do tráfico. O tráfico tem sniper e a gente acha isso comum. A gente nem se espanta mais com a expressão sniper do tráfico. Ele levou um tiro e faleceu. A esposa dele nunca mais vai encontrar o marido dela vivo. O filho dele vai crescer sem a figura do pai. E a gente normalizou isso. Não houve uma manifestação sequer do governo federal em relação ao assassinato daquele policial. Não houve um grupo sequer a clamar pelos direitos humanos da viúva e do órfão. E aí a polícia de São Paulo foi atrás dos assassinos, do grupo dos assassinos. E os marginais, e chamam de marginais aqueles que vivem à margem da lei, que vivem de maneira contrária à legislação brasileira, receberam a polícia com tiros novamente. E alguns deles foram mortos em confronto com a polícia. E para minha surpresa, aí houve manifestação. Quando os bandidos morreram, houve manifestação do ministro da Justiça, do ministro dos Direitos Humanos. É o retrato da completa inversão de valores que a nossa sociedade vive. Não é por acaso que nós vivemos no estado em que vivemos, reféns da bandidagem, onde os nossos anciãos, as nossas crianças, os nossos jovens não podem sair de casa com medo. É essa inversão de valores e o fato de que nós nos acostumamos que a pena de quem comete o crime é menor do que a pena de quem foi vitimado pelo crime é comum. E ao nos acostumar a viver com isso, nós começamos a criminalizar a polícia. E a polícia, ao trocar tiros com os bandidos, quando por acaso algum dos bandidos vem a óbito, é como se a polícia tivesse errada. É inacreditável, é inacreditável. A pessoa veste uma farda e sai de casa para proteger a população. Sai de casa como o Patrick saiu, Major Fabiana, podendo levar um tiro e ser morto, para nos defender. E depois são criminalizados como se eles fossem os errados de, ao trocar tiros com bandidos, os bandidos morrerem. Para meu consolo e para consolo de muitas das famílias brasileiras, ainda existem aqueles que em uma troca de tiros da polícia com bandidos, não se incomoda que a mãe do bandido seja a que chore o seu filho morto e não a mãe do policial. Nós somos muitos, nós somos a maioria. E eu gostaria de, falando em nome da liderança do PL, levar a esposa do policial Patrick e ao seu filho e a toda a corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também aqui do Distrito Federal, os nossos sinceros sentimentos. E ao encontrar-lhe aqui hoje à tarde, Major, eu gostaria de me dirigir à senhora como se estivesse me dirigindo àquela esposa. Receba os nossos sinceros sentimentos, as nossas condolências, e eu espero que Deus dê força para essa viúva e para esse filho. E que de algum modo eles consigam viver bem diante do infortúnio do crime organizado que ceifou a vida, o infortúnio provocado pelo crime organizado que ceifou a vida de um jovem de 30 anos, um jovem trabalhador, um jovem esportista, um jovem decente, que saiu de casa para trabalhar e não vai mais voltar. Então fica aqui, presidente Wellington, se o senhor puder me dar mais 30 segundinhos, que meu tempo está acabando. Fica aqui a nossa palavra de consolo para aquela família e a nossa palavra também aos policiais de Brasília e do Brasil,
que há parlamentares que estão juntos com os senhores. Há parte do poder público que está do lado certo, do lado da polícia, do lado daqueles que saem de casa para proteger e servir. Esse é o posicionamento do Partido Liberal, presidente. Eu agradeço. Boa tarde.